Imagina só se existisse uma única pílula. Uma pílula capaz de garantir uma vida mais longa, mais saudável. Bom, nessa análise, a gente vai descobrir que essa pílula não só existe, como está ao alcance de todo mundo. E a ciência, olha, nos mostra direitinho qual é a dose certa. Essa frase resume uma verdade fundamental. Sabe, no mundo cheio de suplementos, de dietas da moda, a ciência é muito clara. A intervenção mais poderosa para nossa longevidade não vem num frasco, vem do nosso próprio movimento. O nosso roteiro de hoje é uma verdadeira jornada. Primeiro, a gente vai entender por que o exercício é esse tal elixir da longevidade. Depois, vamos decodificar a métrica mais importante para a saúde, o tal do VO2 máximo, e ver como ele reprograma o corpo. Daí, a gente vai quebrar um mito surpreendente sobre o lactato e, para fechar, aprender os protocolos para colocar tudo isso em prática. Vamos começar com a primeira grande ideia. Não se exercitar não é só deixar de ter um benefício. A ciência moderna enxerga o sedentarismo como um fator de risco ativo, algo tão sério quanto outros hábitos que a gente sabe que são prejudiciais. Olha só, esses são os 3 grandes grupos de doenças que mais causam mortalidade no mundo hoje. E o que é realmente impressionante é que o tipo certo de exercício físico funciona como uma defesa poderosa contra todos eles. É algo que fortalece a saúde desde o nível da célula. E aqui está uma mudança de mentalidade crucial na medicina. O sedentarismo deixou de ser visto como algo neutro, sabe? Hoje, ele é considerado uma condição crônica, com riscos que dá para comparar com os do tabagismo. Não se exercitar é literalmente um prejuízo ativo para a saúde. Ok, então se o exercício é o remédio, como é que a gente mede a dose e a eficácia? A resposta está em uma única métrica que talvez seja a mais importante de todas para a saúde e longevidade, o VO2 máximo. Essa é a pergunta central. E a resposta, olha, não é só uma definição técnica, não. Entender o que é o VO2 máximo é a chave para compreender como o nosso corpo gera energia e, mais importante, como a gente pode otimizar essa máquina para viver mais e melhor. Simplificando bastante, o VO2 máximo mede a capacidade máxima do nosso corpo de usar oxigênio para produzir energia. Pensa assim, quanto mais energia uma célula consegue produzir, mais saudável ela é. O VO2 máximo é tipo o termômetro dessa saúde, só que na escala do corpo inteiro. É um reflexo do nosso vigor geral. E o mais incrível do VO2 máximo é que ele não avalia só um órgão isolado, mas o sistema inteiro, de forma integrada. Ele conta a história completa. Começa com a eficiência dos pulmões na hora de pegar o oxigênio do ar, passa pela força do coração e a saúde dos vasos para distribuir, e termina, lá na ponta, na capacidade das nossas células de realmente usar esse oxigênio para gerar energia. É um verdadeiro check-up da nossa eficiência energética. Para simplificar essa medição no dia a dia, muitas vezes o VO2 máximo é convertido numa unidade chamada MET. Pensa no MET como uma unidade de esforço. E um objetivo excelente para a saúde geral é atingir 12 METs, o que indica uma capacidade funcional ótima para as atividades da vida e muito mais. E agora, o ponto crucial é este. Estudos gigantescos com dezenas de milhares de pessoas mostram que, para cada MET que se ganha, a mortalidade por todas as causas é reduzida em cerca de 15%. É um número impressionante que conecta diretamente o condicionamento físico à sobrevida. Tá, mas e como se descobre o próprio VO2 máximo com precisão? Bom, o exame padrão ouro para isso é o teste cardiopulmonar de exercício, também chamado de teste ergoespirométrico. Basicamente, envolve correr numa esteira ou pedalar numa bicicleta com uma máscara que mede exatamente o consumo de oxigênio. Agora que a gente já sabe o que é o VO2 máximo e por que ele é tão importante, a pergunta é: como é que se melhora isso? A resposta é em forçar o corpo a se adaptar, a se tornar mais eficiente num nível muito fundamental. O treinamento de alta intensidade provoca 4 adaptações principais. Primeiro, ele aumenta o volume sistólico, ou seja, a quantidade de sangue que o coração consegue bombear a cada batida. Segundo, estimula a angiogênese, que é a criação de novos vasos sanguíneos, novas estradas para o sangue passar. Terceiro, força as células a criarem mais mitocôndrias, as nossas usinas de energia. E quarto, torna as células mais eficientes em pescar o oxigênio que passa pelo sangue. Juntas, essas mudanças elevam o VO2 máximo de forma drástica. E aqui a gente chega numa das partes mais surpreendentes. Vamos falar sobre o lactato, que por muito tempo foi visto como o grande vilão do exercício. Mas a ciência agora revela que ele é um verdadeiro herói.
especialmente para o nosso cérebro. Essa é a crença popular, não é? Aquela sensação de queimação durante um exercício intenso. A culpa sempre foi jogada no coitado do lactato. Mas e se essa ideia estiver completamente errada? Pois é um mito. A queimação muscular não vem do lactato. Ela é causada pela acidose, que é um acúmulo de íons de hidrogênio que são liberados quando a gente produz energia muito rápido. Na verdade, o lactato age como um herói discreto, ajudando a neutralizar um pouco dessa acidez toda. O papel real do lactato é simplesmente incrível. Ele é produzido em grande quantidade durante o exercício intenso, e aí ele consegue atravessar a barreira que protege o cérebro e serve como um combustível de altíssima octanagem para os neurônios. E não é só isso. Ele estimula o BDNF, que é uma molécula tipo um fertilizante cerebral, crucial para a memória, melhora a função do córtex pré-frontal e ainda dá um suporte para neurotransmissores como dopamina e serotonina. Muito bem, chegamos à parte prática. A gente já entendeu a ciência por trás do VO2 máximo. Agora, vamos ver exatamente como aplicar esse conhecimento com protocolos de treino que já foram comprovados. Na prática, 2 protocolos se destacam nos estudos. O HIIT clássico, com picos de esforço bem curtinhos e intensos, e o protocolo norueguês 4x4, com intervalos de alta intensidade mais longos. Os dois são extremamente eficazes porque levam o corpo ao limite, e é isso que força a adaptação. O protocolo HIIT padrão funciona assim, ó. Depois de um bom aquecimento, vem um esforço máximo de 30 segundos, seguido por uma recuperação ativa mais leve de 1 a 3 minutos. Esse ciclo se repete de 4 a 6 vezes. É rápido, é intenso e muito eficiente. Já o protocolo norueguês é um pouco mais avançado. Depois do aquecimento, são 4 minutos de esforço intenso, ali perto do máximo, seguidos por 3 minutos de recuperação ativa. Esse ciclo se repete 4 vezes. É mais desafiador, sim, mas os estudos mostram que ele é excepcionalmente eficaz para elevar o VO2 máximo. E a gente termina com essa reflexão. Com o conhecimento da métrica mais importante para a saúde e dos protocolos exatos para melhorá-la, a questão muda. Deixa de ser o que fazer e passa a ser quando começar. O primeiro passo para tomar as rédeas da própria longevidade pode muito bem ser dado hoje.